Café voltaram a registrar altas neste mês, recuperando as perdas de julho e retornando aos patamares de meados de junho. Quem analisa agora o movimento ao vivo com a gente no mercado do café é a Gil Barabac, analista de Gil Barabac, que é da analista de safras e mercado. Não sei, botaram aqui a Gil, é o Gil. Gil, obrigado, tá? Opa, tudo bem? Não tem problema não, tranquilo. Ô Gil, deixa eu te falar, esse preço que a gente está lendo aqui é para o produtor ou é consumidor? Produtor, né? Produtor, né? Você tá 2.000 sacas, aí retomou, ele tá avançando, né? Tá 2.000, acima de R$ 2.000 a saca é pago para o produtor, preço para o produtor. E isso tá dentro da expectativa que vocês Olha, tinham? o que aconteceu foi o seguinte: a gente começou o ano com o preço do café bastante alto, né, devido à escassez, né, e daí, em função de uma seca que a gente teve ano passado, e isso resultou em uma safra menor do Brasil esse ano. Só que, ao longo, com a chegada da safra, aumentou a disponibilidade, melhorou a oferta de robusta em outros países, né, inclusive aqui no Brasil, com Conilon Robusta, e isso jogou contra os preços tinham recuado. É aquele movimento que você mencionou anteriormente, né, aquela queda que aconteceu em junho e julho. Só que, enfim, dentro do o que aconteceu? Com o fim da colheita, né, então o resultado final dessa colheita desse ano ficou abaixo, no caso do Arábica, ficou abaixo do que estava se esperando, né? Tem sinais que essa safra é menor do que estava se esperando inicialmente, né? Alguma correção negativa nessa safra. Junto com isso também, os estoques muito baixos. Isso, associado àquela geada que aconteceu, ela não pegou muito café, mas é um sinal negativo para a produção de 2026 no Brasil. Toda essa soma de fatores, além da questão do tarifaço e dessa mudança no fluxo global de café, Brasil com dificuldades dos Estados Unidos procurando café em outras origens, Brasil colocando café em outros destinos, tudo isso mexeu com a cabeça dos operadores de café e resultou em o quê? O comprador saiu daquela zona de tranquilidade que estava com a chegada da safra brasileira, com a promessa de mais café no futuro, e começou o quê? A precificar algumas incertezas. Incerteza climática, incerteza em relação ao abastecimento, né? Em relação ao fluxo, e tudo isso acabou resultando nessa alta nos preços. Agora, você falou aí que houve uma pequena perda a expectativa não foi tão boa quanto. O último número que eu tinha, Gil, era 64 milhões de sacas. Não alcançou? Olha, o que está acontecendo é o seguinte: a gente tem, porque o Brasil produz café arábica e café Conilon Robusta. A parte de Conilon Robusta, ela está dentro da expectativa, até com algum resultado ligeiramente acima do esperado. O grande problema é a safra de arábica, essa sim. E aconteceu o seguinte: você tinha uma expectativa inicial de uma safra de café arábica. Aqui, nós, os Safras, estávamos trabalhando com uma ideia em torno de 40 milhões de arábica, né? E o que a gente veio percebendo, principalmente da segunda metade da safra em diante, que o resultado das lavouras veio aquém do que estava se imaginando e do que estava sinalizando no começo da safra. A gente teve problemas aí de granação, a gente teve problema de rentabilidade, e tudo isso leva ao quê? A um sinal de correção para baixo na safra de arábica. Esse é o grande problema do mercado: escassez de café arábica, né? E, juntamente a isso, o que aconteceu? O Brasil exportou muito café o ano passado, na temporada passada. Então, a gente tem estoque muito baixo. Então, a soma de estoque muito baixo, com essa correção para baixo também no número de safra, diminui a oferta esse ano. E isso cria essa incerteza, esse risco no abastecimento que contribuiu para essa correção na curva dos preços depois da queda na chegada da safra. Gil, e como é que vocês estão fazendo para contornar a situação aí do tarifaço? Olha, o que está acontecendo é o seguinte, né? O primeiro impacto é o seguinte: os Estados Unidos, as compras dos Estados Unidos, compras novas, elas estão interrompidas, quer dizer, a indústria americana, o comprador americano pediu para segurar café brasileiro, então não está comprando café brasileiro nesse momento, e também está pedindo para adiar a chegada dos cafés que já estão contratados. A expectativa da indústria americana é que o café entre nessa lista de isenção. Aí,
em breve ele entre nessa lista de isenção. Enquanto isso, o que eles estão fazendo? Eles estão tirando o fluxo, a chegada de café brasileiro, porque está pagando 50% de tarifa, e estão procurando café em outros destinos, né? Colômbia, África, América Central. E isso tem levado ao quê? Tem levado a um movimento de valorização desses cafés por conta dessa procura americana. O que o Brasil está fazendo? A gente está percebendo o seguinte: o Brasil está redirecionando esse café para outros destinos, Europa e principalmente para a Ásia, né? Então, esse é o impacto de início, um impacto de que você está tendo uma mudança no fluxo com um comprador, principalmente o comprador americano, mais agressivo nesse momento. Isso tem se refletido também na Bolsa, né? Então, esse é o efeito do tarifaço, né, no curto prazo. Mas o fato é que o mercado americano é extremamente importante para o Brasil, representa 16% do que o Brasil exporta de café verde, e o Brasil é também muito importante para a indústria americana, é mais de 30% do consumo de café americano é de café brasileiro. Então, você tem essas soluções de curto prazo, mas no médio e longo prazo, esse problema ele tende a aparecer mais em relação à questão de custo para os americanos e também de fluxo para o Brasil, né? Então, por enquanto, ele está se ajustando dessa forma. E, de certa forma, essa correção para baixo na safra brasileira desse ano, ele ajuda nesse início, né? Então, tem menos café brasileiro, a gente está mandando menos café para os Estados Unidos, mas como tem menos café, então a equação está se ajustando de certa forma, né? Mas, sim, é um problema que, se prolongar essa tarifa, isso aí vai mexer com fluxo, vai mexer com custo, né? Então vai ter aí uma mudança nesse quadro, né? Que prejudica principalmente a indústria norte-americana. Pois é, e a gente tem ouvido falar que o preço do café lá, ó, está subindo, né? Então, consomem muito café. A gente dá conta ainda, né, com revisões, né, ao longo do tempo. Isso não, né, deve ter negociadores em campo para ver se a gente reverta, né, essa taxação do café, porque os americanos, talvez dos produtos, suco de laranja, café, sejam o que eles mais importam do Brasil. Tem outras coisas, mas eu digo assim, em termos de quantidade, né, de 2 dígitos aí. A carne também, mas a carne a gente tem mais facilidade para coisar. Eu vou deixar, Gil, você com um tempinho mais para poder fazer as suas considerações, inclusive sobre a safra já terminou, já? Como é que está? Sim. A gente está na reta final de colheita, praticamente encerrada. O Conilon Robusta, a colheita já se encerrou, né? A gente tem ainda um pouquinho de arábica, né? Então, está fazendo essa... A gente está nesse momento do calor de analisar. O que o produtor está fazendo? Ele está analisando nesse resultado da safra dele, né, e o perfil dessa safra, que ela é um pouco diferente do ano passado, né? O ano passado a gente teve seca, esse ano a gente teve mais chuva no inverno, né? Mas também teve mais frio, e enfim, tudo isso aí mexeu com o perfil da safra. Então, o que ele está analisando? O tamanho, o perfil, e está realinhando a sua estratégia de comercialização em cima do que ele está vendo de resultado de safra, né? Dentro disso, né, ele também passou aquela pressão. Normalmente você tem uma pressão de venda por conta de necessidade de fazer caixa para cobrir custo de colheita. Com o fim da colheita, você tira essa pressão vendedora também. Então, a gente está num momento de transição, de colheita da safra de 2025, desse ajuste, realinhamento de estratégia e na expectativa dos primeiros sinais para a safra de 2026, que vem com a florada. A florada do Conilon Robusta já está acontecendo e do Arábica deve acontecer em setembro e outubro. Então, esse é um outro ponto aí de atenção do mercado. Então, a gente está nessa transição. Gil Barabak, analista das safras e mercado, muito obrigado pelas suas análises aqui. Eu que agradeço o convite e fico à disposição de vocês. Abraço. Tchau, Gil. Obrigada.